Muito bom dia a todos. Não fiquem demasiado horrorizados com as folhas de papel, porque isto é corpo 14 a 2 espaços. De maneira que não é assim tanto como parece. Magnífico reitor, senhora diretora, caras e caros colegas, estudantes e funcionários da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Nova de Lisboa, senhoras convidadas, senhores convidados, amigas e amigos. Quis o magnífico reitor e meu amigo, professor João Sá Água, com a colaboração da diretora da Faculdade de Direito da UNL, professora Mariana França Gouveia, proporcionar-me esta oportunidade de me dirigir a todos vós neste momento especial que assinala o termo formal da minha carreira académica. Assisti a muitas últimas aulas. Quase nunca foram as últimas. Prevejo que esta também não escape à aparente resistência genética dos professores a serem calados. Seja como for, manda a tradição que seja preparada como se fosse a última, com o dramatismo inerente. Que quereria eu dizer se esta aula fosse realmente a derradeira aula da minha vida? Imagino que a resposta a esta pergunta tenha atormentado muitos dos meus antecessores. Em alguns casos, deixaram mesmo transparecer o drama do ponto final. Assisti a aulas muito diversas, egocentradas, umas voltadas para a personalidade e o contexto de vida dos seus autores, numa espécie de confissão psicanalítica. Científicas, outras orientadas para a análise do desenvolvimento da ciência jurídica durante a vida académica do protagonista, ou centradas num tema da sua área dogmática de interesses. Outras ainda, mais preocupadas com temas pedagógicos, métodos de ensino, contributo do autor para o desenvolvimento de uma escola de pensamento, participação nos progressos das instituições universitárias em que colaborou. A primeira modalidade sempre esteve fora das minhas cogitações. Aqueles que me deram o gosto de aqui estar são, na sua maioria, amigos de diferentes fases da minha vida. Conhecem demasiado bem as minhas qualidades e os meus defeitos para que eu ceda à futilidade maçadora de falar de mim próprio. Relativamente àqueles que não me conhecem tão bem, permitam-me antecipar que o seu tempo será mais bem ocupado com o tratamento, ainda que deficiente, de tema mais apelativo do que a minha pessoa. Afastei a última modalidade por duas razões. Por ser menos interessante para quem não integra o mundo académico e porque o lugar em que me encontro nesta universidade, em que escolhi ensinar e a quem, na pessoa do magnífico reitor, manifesto a minha gratidão, foi testemunha bastante do meu empenho na consolidação e desenvolvimento de uma forma nova de ensinar direito, concretizada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Restou-me, portanto, a segunda modalidade. E aqui impunha-se, por todas as razões, ou apesar delas, a escolha mais problemática: falar-vos da Justiça Constitucional. Problemática porque não sou constitucionalista. Problemática porque presido ao Tribunal Constitucional. A probabilidade de erro ou de inconveniência é, por isso, elevada. Mas decidi correr o risco, e já é tarde para me arrepender. Antes, porém, quero respeitar a tradição de referir sumariamente aqueles a quem devo, em boa medida, aquilo que sou. Não tanto aos meus pais, que por razões diversas pouco influíram nas minhas escolhas e na minha formação, mas às minhas professoras e aos meus professores. Bem se pode dizer que antes de ser agente de ensino, fui objeto e produto de ensino. Vou enumerar alguns, sem receio de melindrar os omitidos, com base numa ideia muito simples. Se os recordo, é porque deixaram marcas em mim. Assim, no Externato Cesário Verde, que frequentei entre os 4 e os 8 anos, as minhas professoras, Dona Vitória e Dona Maria José. No Externato de Santa Maria, que frequentei entre os 8 e os 10 anos, as minhas professoras, Dona Rosa e Dona Hilda. No Liceu Pedro Nunes, entre os 10 e os 17 anos, as doutoras Maria da Conceição Soares Machado, avó da nossa diretora, a doutora Maria Luísa Ferramentas Guerra, aqui presente, e que saúdo com reconhecimento, admiração e estima, a doutora Fernanda Espinosa Gomes da Silva e a doutora Maria do Céu Saraiva Jorge. Reparei, quando escrevi estas linhas, nem um homem. Se fui um produto do ensino, fui também, como grande parte da minha geração de resto, um produto do ensino feminino. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ao contrário, um modelo à época e um mundo largamente masculino, marcaram a inteligência luminosa do Dr. Miguel Galvão Teles, o humanismo superior do Dr. Luís Lignal da Silveira, aqui presente e que saúdo com muita amizade,
e o rigor científico e pedagógico do professor Diogo Freitas do Amaral. Mas não aprendi apenas com os meus professores. Tive o privilégio de aprender com colegas extraordinários. Saliento, com imensa saudade, o professor António Espanha e o professor Carlos Ferreira de Almeida. E com alunas e alunos brilhantes, dentre os quais destacaria, pelas suas notáveis qualidades e carreiras, a professora Paula Costa e Silva, o professor Frederico Lacerda da Costa Pinto, aqui também presente, já o cumprimentei, a professora Vera Heró, que nesta altura voa sobre o Atlântico porque o avião se atrasou, e o professor Gonçalo Almeida Ribeiro, meu atual colega no Tribunal Constitucional, também aqui presente. Estou há 7 anos e meio no Tribunal Constitucional, 2 anos e tal como juiz, 4 anos e meio como vice-presidente, alguns meses como presidente. Não sendo magistrado de carreira, não tinha qualquer experiência judicial, descontadas as arbitragens a que presidi. Durante este período, nunca me pronunciei, fora do Tribunal e da Academia, em circunstância alguma, sobre a justiça constitucional e os seus problemas, por entender que tenho sobre a matéria o dever de reserva, que entendimento que mantenho. Todavia, neste espaço, que por ser académico é verdadeiramente o tempo da liberdade de expressão, apanágio maior da universidade e tratando-se de um ato de estrita natureza académica, como solicitei que fosse, realizado sob os auspícios do nosso reitor, entendo nada obstar a que me pronuncie sobre a jurisdição constitucional, sem que às minhas palavras seja atribuído outro significado que não o de discorrer livremente sobre ela, como qualquer outro professor sobre qualquer outro assunto. Não vou desperdiçar o vosso tempo com as minhas peripécias iniciais, fruto de uma certa incompreensão para com as regras e formalismos processuais. Vou antes limitar-me a uma despretensiosa análise dos aspectos essenciais da justiça constitucional, tal como ela funciona hoje e com base na minha experiência, sem conceder atenção particular aos enquadramentos teóricos, aos modelos, às classificações e definições e aos antecedentes históricos, que outros já fizeram muito melhor do que eu seria capaz. E ainda sem recurso a quaisquer referências jurisprudenciais ou doutrinárias, ainda menos a citações eruditas, que me perdoem Aristóteles, Santo Agostinho e outros sábios que costumam ser convocados nestas ocasiões. O meu neto, hoje com 13 anos, fez-me, entre muitas, 2 perguntas. Aos 6 anos perguntou-me o que era um tribunal. 6 anos depois, ele e a irmã, Sofia, mais nova, quiseram saber o que fazia o Tribunal Constitucional. Se me foi fácil responder à primeira pergunta, o mesmo não sucedeu com a segunda, até porque logo lhe juntaram outra pergunta, esta sublinhada por alguma ansiedade. O avô manda alguém para a prisão? Não mando ninguém para a prisão, nem condeno nenhum devedor relapso. Na verdade, não julgo pessoas, nem os seus atos e omissões. Não julgo casos, julgo normas. E começam aqui as dificuldades. O que é julgar normas? Julgam-se normas para quê? E o que é que sucede às normas julgadas? Bom, a explicação não é fácil nem intuitiva. E isto é tanto mais verdade quanto alguns advogados que recorrem ao Tribunal Constitucional ainda não perceberam. O Tribunal Constitucional julga normas, também faz outras coisas, mas julgar normas, aquilo que se designa por fiscalização sucessiva da constitucionalidade, é, perdoa-se o anglicismo, o nosso core business. Julga normas, dizia, para avaliar a sua conformidade constitucional, isto é, para assegurar que elas não ofendem a Constituição. Caso não ofendam, deixa-as em vigor. Se ofenderem, ordena que não sejam aplicadas no caso ou elimina-as mesmo do mundo jurídico. E o que sucede após tal desaplicação ou eliminação? Bom, na fiscalização concreta, a mais frequente, o tribunal que aplicou a norma eliminada é constrangido a repetir o seu julgamento, é isto que nós chamamos reforma da decisão, num quadro jurídico expurgado da dita norma. E é esta a explicação pela qual o Tribunal Constitucional apenas pode eliminar a norma na justa medida em que esta tenha constituído a razão de ser da decisão, dada ao caso, pois se o não tiver sido, o Tribunal que preferiu a decisão poderia repeti-la com distinto fundamento legal, o que retiraria efeito prático à intervenção do Tribunal Constitucional. Já na fiscalização abstrata, a norma é simplesmente declarada inválida. As controvérsias relativamente a este modelo dito normativo de controle da constitucionalidade enfatizam, em geral, a inexistência de um recurso do tipo amparo ou queixa constitucional orientado para a defesa direta dos direitos fundamentais. É mais frequente do que seria de supor os recorrentes admitirem saber que não existe entre nós amparo
mas sustentarem que deveria existir, instando o Tribunal a proceder como se ele existisse. Mas as coisas não funcionam assim num Estado de Direito. Um recurso deste tipo apenas poderia ser criado no âmbito de uma revisão constitucional, devendo, de resto, levar a uma reformulação completa do modelo constitucional para não produzir, como consequência inevitável, a generalização de um quarto grau de jurisdição, um exagero garantístico suscetível de embaraçar a ação da Justiça. O lamento mais comum dos utilizadores do Tribunal é um suposto excesso de formalismo, deste consubstanciado na verificação meticulosa dos requisitos de recorribilidade, com a consequência de a maioria dos recursos ser objeto de decisões de não conhecimento. Peço desculpa. É um risco pôr em garrafas fechadas ao pé de mim. Ainda me lembro nesta reitoria ter arrebentado muitas garrafas por falta de jeito para as abrir. Este lamento tem alguma razão de ser na medida em que tal verificação, para além de decorrer do simples cumprimento da lei, opera como filtro dos recursos de constitucionalidade. Noutros países, a lei prevê a existência de uma instância que condiciona o acesso ao Tribunal, como em França, ou reconhece ao Tribunal competência para escolher os casos que julga merecedores da sua intervenção, como também sucede entre nós, em boa medida, com o Supremo Tribunal Administrativo. Não existindo na jurisdição constitucional portuguesa um mecanismo deste tipo, o filtro torna-se indispensável para evitar a inundação do Tribunal com recursos inviáveis. A verdade, porém, é que a experiência torna claro o intenso apelo abusivo ao Tribunal por parte de alguns advogados que, conhecendo perfeitamente a inviabilidade dos recursos que interpõem, os usam para as mais variadas finalidades, que pouco ou nada têm a ver com o fazer justiça. Evitar o trânsito em julgado de decisões de outros tribunais, impedir a execução de mandatos de detenção, alcançar a qualquer custo a prescrição, obter a libertação de cidadãos detidos por força dos limites temporais da prisão preventiva. Acrescente-se que a grande maioria dos processos em que este abuso se verifica tem natureza penal, envolvendo, nomeadamente, o tráfico de drogas, a grande criminalidade económica e a violência doméstica. Um outro plano da atividade judicial do Tribunal, muito importante, não tanto pelo número de processos, menos de uma mão cheia em cada ano, mas pela relevância social, pelas implicações políticas e pelo impacto mediático, é constituído pelos processos de fiscalização preventiva da constitucionalidade, sobretudo os que se devem à iniciativa do Presidente da República. Estes processos têm por objeto não normas legais atualmente vigentes, mas normas legais futuras, no sentido de que se trata de normas cujo processo legislativo ainda não foi completado, pretendendo-se, precisamente, impedir que o seja. A fiscalização preventiva da constitucionalidade não existe na grande maioria das jurisdições constitucionais. Compreende-se porquê. Trata-se de uma operação muito delicada, na medida em que interfere com os atos dos órgãos de soberania intervenientes no procedimento legislativo. Já não se trata de julgar normas, mas de julgar, a palavra está entre aspas, naturalmente, o resultado da atividade do legislador democraticamente instituído. É, por isso, suscetível de pôr em causa equilíbrios políticos delicados, constituindo ainda fator de controvérsia relativamente à legitimidade das decisões do Tribunal, cujos membros, como se sabe, não são eleitos pelos cidadãos. Por tudo isto, faria sentido, em futura revisão constitucional, ponderar as vantagens e os inconvenientes da eventual eliminação da fiscalização preventiva da constitucionalidade. De todo modo, se vier a optar por mantê-la, então seria aconselhável proceder a um aumento significativo do prazo para o Tribunal ditar a sua decisão. É irrealista e arriscado obrigar 13 juízes a apreciar e decidir em 25 dias a conformidade constitucional de leis fraturantes, como a lei da eutanásia ou a lei da gestação de substituição, que outros tribunais constitucionais levaram anos a ponderar cuidadosamente. A atividade judicial do Tribunal Constitucional traduz-se, no essencial, na prolação de decisões judiciais singulares e de decisões colegiais, estas designadas acórdãos, subscritos por 3, 5 ou todos os juízes do Tribunal. As decisões dos plenos de secção são tomadas por uma maioria de 3 juízes e as do plenário por uma maioria de 7.
Note-se que, ao contrário do que sucede noutros tribunais, com jurisdição constitucional, as opiniões discordantes são também objeto de publicação, logo a seguir ao texto da decisão maioritariamente aprovada. Esta opção tem, contudo, prós e contras. Se é verdade que aumenta a transparência da decisão, o que é positivo, não é menos verdade que expõe o debate constitucional subjacente àquela ao juízo público, facilitando a tomada de partido e as suspeitas, em geral infundadas, de alinhamento político dos juízes, o que é negativo. A compreensão das decisões do Tribunal é, por vezes, afetada de forma negativa pela conjugação de dois fatores: o teor dos votos dos juízes vencidos e a necessidade de os juízos de inconstitucionalidade serem sustentados maioritariamente, tanto no que toca à decisão propriamente dita, como no que respeita à respectiva fundamentação. E entenda-se por fundamentação, neste caso, a indicação dos parâmetros do juízo consubstanciados nos princípios e regras da lei fundamental que o Tribunal considerou ofendidos. Como se compreende, esta dupla exigência, que não existe relativamente aos juízos de não inconstitucionalidade, obriga a intenso debate entre os juízes, forçados a cedências recíprocas na busca incansável de compromissos capazes de viabilizar as indispensáveis maiorias. O resultado é, com alguma frequência, um texto pouco claro e coerente, marcado pela necessidade de minimizar diferenças de opinião suscetíveis de comprometer o necessário consenso. Para além das suas funções jurisdicionais no domínio da fiscalização da constitucionalidade, referidas no número 1 do artigo 223 da nossa Constituição, preventiva, sucessiva abstrata e sucessiva concreta, já que a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão não existe há muito na prática, a lei fundamental atribui-lhe outras funções, referenciadas nas diferentes alíneas do número 2 do mesmo artigo, relativas a matéria como eleições, referendos, partidos políticos, mandato do Presidente da República, mandatos dos outros membros dos órgãos de soberania e dos órgãos das regiões autónomas. Trata-se de funções que é comum atribuir às jurisdições constitucionais, não justificando especial atenção. Distinto é o caso das funções que vêm sendo atribuídas ao Tribunal Constitucional pelo legislador ordinário, ao abrigo da norma do número 3 do mesmo artigo 223. Dispõe este normativo que compete ainda ao Tribunal Constitucional exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela Constituição e pela lei. Invocando esta disposição da lei fundamental, a Assembleia da República entendeu atribuir ao Tribunal Constitucional competências que, em minha opinião, exorbitam a jurisdição constitucional, pouco tendo mesmo de constitucionais. Refiro-me às competências relativas às contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e às competências em matéria de verificação do património e do rendimento dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Em ambos os casos, a atribuição de competências foi feita sem ponderar devidamente os inconvenientes da medida e a sua inadequação à natureza do Tribunal enquanto órgão jurisdicional e sem cuidar devidamente da suficiência dos recursos humanos, técnicos e financeiros indispensáveis à sua concretização. No caso das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, pode perguntar-se, como muita gente pergunta, por que não se optou pela atribuição das competências em causa ao Tribunal de Contas, que dispõe do conhecimento e dos recursos humanos adequados para o desempenho da tarefa, preferindo-se o Tribunal Constitucional, na dependência do qual se criou uma entidade administrativa, a entidade das contas e dos financiamentos políticos, cronicamente subdotada de meios e subfinanciada. No segundo caso, o Parlamento procedeu de forma similar, depois de, numa primeira fase, ainda em curso, em que as funções relativas à guarda e verificação das declarações do património e dos rendimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos foram atribuídas diretamente ao Tribunal e ao Ministério Público, criou, na dependência daquele, uma entidade administrativa, dita da transparência, que encarregou dos inerentes procedimentos, sendo as suas decisões, quando ela se encontrar a funcionar, que ainda não sucede, passíveis de recurso para o Tribunal Constitucional. O que, reconheça-se, apesar de eu discordar, obviamente, da solução, constitui um mal menor, tornando o quadro legal similar ao da entidade das contas e dos financiamentos políticos depois da última alteração legislativa. Seja como for, as atribuições do Tribunal Constitucional no domínio da transparência descaracterizam a jurisdição constitucional, aproximando o Tribunal de um órgão de combate à corrupção
que, por muito necessário que tal combate seja, não é nem pode ser a sua função. Uma curta experiência pessoal ao serviço da extinta autoridade contra a corrupção convenceu-me de que o combate a esta deve ter como principal agente, como sucede com os crimes em geral, o Ministério Público, devidamente dotado de meios adequados e suficientes para tal. Neste varrimento superficial da atividade e dos problemas do Tribunal Constitucional, resta-me uma referência aos juízes. Basta, quando visitarem o Tribunal, aqueles que não o conhecem, simplesmente olhar para as fotografias das sucessivas composições do Tribunal expostas nas paredes do Palácio Raton para descobrir aquilo que mais se alterou entre 2014, ano em que eu entrei no Tribunal, e o dia de hoje, o equilíbrio entre homens e mulheres. Na verdade, das 6 mulheres, incluindo a vice-presidente, e 7 homens de então, passámos para as atuais 4 mulheres e 9 homens. Esta evolução parece-me muito negativa. Desde logo, surge inexplicavelmente contra a corrente, no âmbito das funções superiores do Estado em matéria de justiça. Provedora de Justiça, Ministra da Justiça, Procuradora-Geral da República, Presidente e 2 Vice-Presidentes do Supremo Tribunal Administrativo, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, aí estão para comprovar o que digo. Depois, numa leitura mais pessoal, a minha experiência profissional, sobretudo na Universidade, mas também na Administração do Estado, evidencia que as mulheres em condições de preencher cargos superiores de certo nível de responsabilidade tendem a ser mais competentes do que os homens nas mesmas condições. Dizendo isto, não estou a fazer eco de nenhum preconceito, nem reflito qualquer enviesamento estatístico. Trata-se, outro sim, de uma consequência mais do que provável da desigual repartição dos encargos familiares, que faz com que as mulheres tenham que ultrapassar muito mais dificuldades e obstáculos para chegarem a posições idênticas àquelas a que os homens ascendem, com maior facilidade e menor sacrifício. Não faltam no nosso país mulheres, juristas qualificadas e competentes, capazes de assegurar devidamente o preenchimento de lugares no Tribunal Constitucional, o que não significa, bem entendido, que todas as mulheres juristas sejam especialmente competentes, mas os homens também não. No que toca à composição do Tribunal, é sabido que todos os seus membros têm de possuir habilitação jurídica e que 6 deles são obrigatoriamente magistrados judiciais. Desde que eu entrego o Tribunal, mais de metade dos membros têm sido sempre doutores em Direito. Se não tem havido controvérsia neste ponto, o mesmo se não pode dizer da designação dos juízes. Tem sido pontualmente sugerido que alguns dos membros do Tribunal sejam designados pelo Presidente da República. Não me parecendo questão essencial, também nada tenho a opor, desde que não saia prejudicada a designação da maioria dos juízes pela Assembleia da República, que se me afigura indispensável exigência democrática. Consideraria mesmo vantajosa a diversificação das fontes de legitimação dos juízes do Tribunal. Como mero exemplo, poderia pensar-se 9 juízes de escolha parlamentar, 2 designados pelo Presidente da República e 2 cooptados, uma ligeira alteração em relação à situação atual. No que respeita aos juízes eleitos pela Assembleia da República, independentemente do seu número, seja qual for o número, sugeriu que se repondere a forma de eleição. A atual eleição em lista, para preenchimento simultâneo de todos os lugares vagos, apresenta o inconveniente de inviabilizar a eleição de todos os juízes, desde que não existam votos suficientes para eleger um deles. Esta regra tem conduzido a sucessivas tentativas de eleição fracassadas, atrasando a recomposição do Tribunal, prejudicando a imagem deste e perturbando o seu trabalho. Magnífico Reitor, caras amigas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, teria seguramente muito mais para vos dizer sobre a Justiça Constitucional. Prometo fazê-lo no dia em que, depois de terminar o meu mandato, já não sofra limitações nem constrangimentos de qualquer espécie. Antes que me esqueça, cumprindo a tradição de a última aula não ser a última, estarei na minha faculdade ensinando Ciência da Legislação no próximo semestre. Agradeço a todos a vossa presença e a vossa atenção.